Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 11 de dezembro de 2021. São 8 horas e 11 minutos agora. Hoje é sábado de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar o que é para nós uma tendência. Para nós, um único movimento dos preços no gráfico é uma tendência. Um único movimento de alta ou de baixa, que pode ser de um tique de preço, para nós é uma tendência. Nós vamos detalhar um pouco melhor essa nossa explicação sobre tendências. Uma tendência no preço de um ativo negociado em bolsa de valores ocorre após a realização de negócios com esse ativo na bolsa de valores, obviamente. Após a realização de negócios, ocorre o efeito da realização de negócios, é a formação de tendências. O ativo vai entrar em tendência de alta ou entrar em tendência de baixa. Uma tendência para nós é o efeito de um impulso aplicado ao preço pelo envio de ordens de compra e ordens de venda. Então, repetindo, uma tendência é o efeito de um impulso aplicado ao preço pelo envio de ordens. Então, vamos explicar com mais detalhes neste arquivo do Word. Nós fizemos o desenho de um ativo qualquer no instante 1. No instante 1, nós não sabemos se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Dependerá do envio de ordens. Então, supondo que a quantidade de ordens de compra em volume financeiro seja superior ao volume financeiro das ordens de venda, o que vai acontecer? Qual será o efeito do envio de ordens? O ativo entra em tendência de alta e descreve um movimento de alta. Após descrever um movimento de alta, é que nós podemos dizer que o ativo estava em tendência de alta no instante 1. No instante 1, nós não sabíamos se o ativo iria subir ou cair. Não há como dizer que um ativo está em tendência de alta. O que nós podemos dizer após um movimento dos preços no gráfico é que o ativo estava em tendência de alta no instante 1. No instante 2, é a mesma coisa. Nós não sabemos se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Pode entrar em tendência de alta ou tendência de queda. Dependerá das ordens. Após o envio de ordens, o que acontece? O preço do ativo sobe novamente. No instante 3, o que nós podemos dizer é que o ativo estava em tendência de alta no instante 2. Uma mesma tendência ela pode se estender durante um período de tempo maior. Mas para cada instante é uma tendência. No instante 3, ocorre uma reversão da tendência. O que ocorre no instante 3? No instante 3, após um movimento de queda, nós podemos dizer que no instante 3 o ativo estava em tendência de baixa. Ocorre uma reversão. O ativo estava em tendência de alta no instante 1, descreveu um movimento de alta. Estava em tendência de alta no instante 2, descreve um movimento de alta. E no instante 3, entra em tendência de queda. Se a quantidade de ordens de venda em volume financeiro for maior do que a quantidade de ordens de compra, nesse instante, no gráfico, o ativo descreve um movimento de queda. Após descrever o movimento de queda, é que nós podemos dizer, então, que o ativo estava em tendência de queda no instante 3. Então, para cada instante, uma tendência. Nós não sabemos
quando o ativo vai reverter a tendência? Dependerá do envio de ordens. Então, agora acho que faz um pouco mais de sentido dizer que uma tendência é o efeito de um impulso aplicado ao preço pelo envio de ordens. O envio de ordens, ele aplica um impulso ao preço e o ativo entra em tendência de alta e descreve um movimento de alta. Pronto. Senhores, para ficar então, para detalhar ainda mais essa nossa explicação, na Bolsa de Valores, na B3, nós não conhecemos quem serão os participantes que estarão enviando ordens no instante 1 e nem o volume financeiro das ordens enviadas. Nós não temos essa informação do envio de ordens. Se nós não temos essa informação do envio de ordens, então nós não há como saber se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Dependerá do envio de ordens. As oscilações são aleatórias. As oscilações dos preços são aleatórias porque não há como determinar antecipadamente se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Então, no instante 1, nós não sabemos se o preço do ativo vai subir ou vai cair. O que nós conhecemos, nós não conhecemos o envio de ordens, o que nós conhecemos é o efeito no gráfico do envio de ordens. As ordens são enviadas na B3, as ordens que passam pelo book são processadas na B3 e nós temos acesso apenas ao efeito do envio de ordens. Então, após realizar um movimento de alta, é que nós podemos dizer que um ativo estava em tendência de alta. Aqui nós ainda acrescentamos uma palavra, Match Engine. Se eu não me engano, esta caixa onde são processadas as ordens que passam pelo book na B3, chama-se Match Engine, não tenho certeza. Nós assistimos uma aula sobre tape reading, em que o trader faz uma explicação didática muito boa, muito perfeita. Nós copiamos desse vídeo na internet. Não sei se eu posso citar qual é o vídeo, mas nós acreditamos que seja isso mesmo, mas não temos certeza. E que a caixa onde processam as ordens na B3, chama-se mesmo Match Engine. Mas o mais importante para nós é o fato de que nós conhecemos apenas o efeito do envio de ordens. Então, nós nunca poderemos dizer que um ativo está em tendência de alta. Espero que tenha ficado clara essa nossa explicação. Um único movimento de alta nos preços, para nós, é uma tendência. Um único movimento de alta no gráfico, para nós, é uma tendência. Por quê? Nós observamos que realmente o ativo entrou em tendência de alta após um movimento de alta, pelo impulso aplicado ao preço, pelo envio de ordens. Agora, detalhando um pouco mais, por que as oscilações são aleatórias? Então, aqui nós vamos recorrer a um outro gráfico. Neste gráfico, por exemplo, se no instante 1, um ativo está valendo R$20 no instante 1, quais são os 3 possíveis resultados após a realização de negócios com esse ativo no instante 1? Os 3 possíveis resultados após a realização de negócios na Bolsa de Valores com esse ativo é o de que o movimento dos preços, o preço pode subir, A de alta, o preço pode cair, B de baixa, ou pode permanecer constante, C de constante, para simplificar, ABC. Esses são
os três possíveis resultados. Obviamente, todo mundo conhece, todo mundo sabe que o preço pode subir, cair ou lateralizar. Pronto. Pode ocorrer também a realização de negócios a preço constante, eu compro a 20 e vendo a 20, e após a realização de negócios, o preço permanecer constante. Então, no instante 1, nós não sabemos se o preço vai subir, cair ou lateralizar. As oscilações são aleatórias. E por que são aleatórias? O que nós conhecemos são os possíveis resultados. Então, para demonstrar que as oscilações são aleatórias, explicar por que as oscilações são aleatórias, é necessário primeiro identificar um sistema, primeiro é definir um sistema e identificar os fenômenos que ocorrem nesse sistema e os princípios inseridos nesse sistema. Então, primeiro o que nós fizemos foi definir o nosso sistema bolsa de valores. Para nós representamos a bolsa de valores através desta linha pontilhada em azul, deste retângulo pontilhado em azul. A bolsa de valores, na bolsa de valores, são realizados os negócios e os negócios geram os preços, geram as oscilações dos preços. Esse é o nosso sistema bolsa de valores. E para que um negócio seja realizado, é necessário que um participante insira capital, alguém venda um ativo, disponibilize um ativo para venda, e após a realização de negócios, geram os preços, geram as oscilações dos preços. O participante sai da bolsa de valores com o ativo e quem vendeu o ativo sai com o capital. Os participantes estão no ambiente externo à bolsa de valores. A fronteira desse meu sistema são as regras e procedimentos que permite a participação de pessoas físicas enviando ordens de compra e venda, por exemplo. Cada bolsa de valores possui suas regras e procedimentos específicos. Algumas regras são iguais em todas as bolsas de valores do mundo. Existem horários regulares de pregão, permite a participação de pessoas físicas enviando ordens de compra e venda. Nós explicamos o que é um sistema no vídeo Experiência Tendências Parte 10. Nós explicamos detalhadamente o que é um sistema, porque que as regras e procedimentos são a fronteira do meu sistema. A Bolsa de Valores, simplificadamente, é só uma plataforma onde são realizados negócios. Os participantes estão no ambiente externo à Bolsa de Valores. Não há como determinar as variáveis que influenciam um participante para enviar ordens de compra e venda. O que nós podemos conhecer é quem são os participantes. Os participantes da Bolsa são pessoas físicas, pessoas jurídicas, bancos, instituições financeiras, as institucionais, robôs, etc. Mas o que nós não sabemos é quem serão os participantes que estarão enviando ordens no instante 1 e nem o volume financeiro das ordens enviadas. Por isso que as oscilações são aleatórias. Se nós soubéssemos antecipadamente qual será o volume financeiro das ordens enviadas no instante 1, em uma data futura, então as oscilações deixariam de ser aleatórias se nós soubéssemos antecipadamente quem serão os participantes e o volume financeiro das ordens. Nós saberíamos se o preço do ativo subiria no instante seguinte ou cairia no instante seguinte. Então, como nós não temos essa informação de quem são os participantes que estão enviando as ordens, nós temos somente essa informação do efeito. Aqui as corretoras também tentam obter essa informação
sempre mais rápido, em centésimos de segundo, ou milésimos de segundo, mas nós temos acesso apenas ao efeito. Então, espero que tenha ficado clara essa nossa explicação. Por que que as oscilações dos preços são aleatórias? Foi primeiro necessário definir um sistema, explicar que as oscilações são aleatórias e depois por que para nós um único movimento dos preços é uma tendência. Porque após o envio de ordens, o ativo entrará em tendência de alta ou entrará em tendência de queda e nós não sabemos. Mas em determinado instante, em qualquer instante no gráfico, se ele entrará em tendência de alta ou entrará em tendência de queda. Essa definição de tendências depois nos permitirá fazer contagens de tendências e lateralizações no gráfico. Então, se eu perguntasse a você, em um gráfico, ocorre uma maior quantidade de tendências ou maior quantidade de lateralizações? Qual é a resposta correta? Você é capaz de demonstrar a sua resposta? Então, nós fizemos algumas explicações sobre tendências e lateralizações, contagens de tendências e lateralizações também nos vídeos sobre tendências que publicamos neste canal, tá bom? Então, para nós, essa definição de tendência, ela é uma definição precisa, porque após observar um movimento dos preços no gráfico, nós podemos, com segurança e precisamente, dizer que o ativo entrou em tendência de alta em determinado instante. Senhores, e agora nós vamos mostrar no gráfico a formação de tendências, então. Lembrando sempre que para cada instante uma tendência. Então, no gráfico, o que nós podemos fazer, por exemplo, para explicar as tendências, nós podemos usar, pode ser qualquer gráfico, este gráfico é o gráfico da PTR4, um gráfico diário, ou podemos também usar um ativo, qualquer outro ativo, nós vamos usar este ativo, o mini índice, no gráfico de 30 minutos. Poderia ser qualquer tempo gráfico. Nós estamos usando um gráfico bem recente do dia 10 de dezembro, ontem. Então, o que nós vamos fazer é considerar períodos de tempo de 30 minutos. Agora nós vamos explicar a tendência dos preços em um gráfico de 30 minutos. Poderia ser qualquer tempo gráfico, tá bom? Então, para intervalos de tempo de 30 minutos, o que ocorreu com neste fenômeno? Os preços subiram. Para este candle de 30 minutos, o que ocorreu é que o ativo entrou em tendência de alta em determinado instante. Em determinado instante, aqui no fundo, o preço não continua caindo, o preço do ativo faz um fundo. Nesse instante, ele entra em tendência de alta. Para cada instante, é uma tendência, ele entra em tendência de alta e descreve um movimento de alta. Após 30 minutos, o que nós podemos dizer é que o ativo estava em tendência de alta, fez um fundo aqui em 24, 106,220, entrou em tendência de alta neste fundo, estava em tendência de alta nesse período de tempo de 30 minutos. O preço do ativo sobe. O que nós não somos capazes de determinar é qual é o início de uma tendência de alta para esse período de tempo de 30 minutos e nem o final da tendência. Após 30 minutos, nós não sabemos se o preço do ativo continuará subindo ou o preço do ativo vai cair. Então, nós não sabemos qual será a
próxima tendência após 30 minutos. Então, após 30 minutos, não há como dizer se o ativo está, não há como dizer que o ativo está em tendência de alta. Não tem como, é impossível. A tendência dependerá do envio de ordens exclusivamente. Então, mas o que ocorre após 30 minutos é que o ativo continua a tendência de alta. Formou um novo candle de alta, fez uma mínima, neste ponto ele não cai mais, aqui foi o início então da nossa tendência de alta deste intervalo de 30 minutos. E após 30 minutos, nós podemos dizer que o ativo estava em tendência de alta há 30 minutos. Para este candle, o ativo estava em tendência de alta. Não sabemos qual será o topo do nosso movimento de alta. Nós não somos capazes de determinar o início e o fim de uma tendência de alta. Não somos capazes de determinar o período de tempo que vai durar uma tendência de alta, se é de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Aqui ocorre uma reversão da tendência neste candle. Ele entra em tendência de baixa. Neste candle, ele entra em tendência de baixa. Mas ainda sobre a tendência de alta, essa tendência de alta teve uma amplitude. Nós não somos capazes de determinar o tamanho de uma tendência de alta. Por que nós não somos capazes de determinar o tamanho de uma tendência de alta? Porque as oscilações dos preços são aleatórias. Nós não sabemos se vai subir ou se vai cair. E, portanto, as tendências também são aleatórias. Se vai entrar em tendência de alta e continuar a tendência de alta ou entrar em tendência de queda, nós não sabemos antecipadamente. Então, não há como determinar a amplitude de uma tendência de alta, não há como determinar o início e o final de uma tendência, isso considerando intervalos agora de 30 minutos, poderia ser de 15 minutos ou de um tique de preço, mas não há como determinar o final de uma tendência, nem o início, nem o final, nem o tamanho da tendência e nem o período de duração. Essa tendência teve um período de duração de 30, 60, 90, 120 minutos. E o Fibonacci, nós já explicamos também, que o Fibonacci não traz nenhuma informação sobre este movimento de alta, tá bom? Então, nos vídeos sobre Fibonacci, nós explicamos também que Fibonacci, não existe nenhuma relação entre a escala de Fibonacci, a sequência de Fibonacci e o movimento dos preços. Nós explicamos em vídeo neste canal e publicamos neste canal. Praticamente, Fibonacci não serve para nada, porque Fibonacci não faz nenhuma previsão, ele não traz nenhuma informação no gráfico. O Fibonacci pode ser substituído por uma régua milimetrada. Nós já explicamos isso em vídeo. Nós não vamos entrar em mais detalhes. Mas o Fibonacci não traz nenhuma informação, porque não existe relação entre o movimento dos preços e a sequência de Fibonacci, a escala de Fibonacci. Portanto, não há como determinar o final de uma tendência usando Fibonacci. Fibonacci não prevê topos e fundos. Vamos excluir o Fibonacci. Espero que tenha ficado clara essa nossa explicação. E para encerrar, então, o que ocorre depois desta tendência de alta? O ativo entra em tendência de queda e atinge um topo nos 30 minutos seguintes. Nós não sabemos se o ativo continuaria a tendência de alta ou cairia, porque as oscilações são aleatórias, as tendências são aleatórias. Mas a partir deste topo ele não continua subindo e após 30 minutos nós observamos que o ativo entrou em tendência de baixa após 30 minutos, após o término do candle, e descreveu um movimento de queda nos preços. Então,
este candle para nós é uma tendência de queda. É uma tendência de queda que se estende por apenas 1 hora, 30 minutos, 60 minutos. Ela não continua. As oscilações são aleatórias. Então, após essa tendência de alta, ocorre uma reversão da tendência para a tendência de baixa. Depois ocorre uma nova reversão da tendência, entra em tendência de alta neste candle, mas somente após 30 minutos é que nós podemos dizer que o ativo estava em tendência de alta. Ele entra em tendência de alta neste candle, ocorre uma nova reversão para a alta, não continua a tendência de alta, entra em tendência de baixa de novo neste outro candle. Depois disso, essa tendência de baixa é de apenas 30 minutos, não continua a tendência, depois entra em tendência de alta, depois entra em tendência de baixa. Então, para cada candle, corresponde uma tendência. Então, um candle, um movimento é uma tendência. Espero que tenha ficado bem clara essa nossa explicação. Conforme nós dissemos, depois nós vamos explicar. Nós já fizemos o questionamento a você e nós vamos explicar como nós fazemos contagens de tendências e lateralizações no gráfico, tá bom? Explicamos já em vídeo. E, senhores, e para encerrar, e por que mesmo, se não podemos dizer que um ativo está em tendência de alta, por que mesmo assim as pessoas dizem, usando análise técnica, dizem que um ativo está em tendência de alta, olhando um oscilador, ou está em tendência de alta, olhando um movimento dos preços no gráfico. Então, no próximo vídeo, nós vamos explicar, por exemplo, que um conceito que para nós é um conceito completamente equivocado, que é o conceito de dizer que quando um ativo forma topos e fundos ascendentes, ele está em tendência de alta. É um conceito completamente equivocado, mal explicado. Para nós a explicação é outra. Então nós vamos somente explicar, tentar explicar corretamente por que as pessoas dizem que um ativo está em tendência de alta, e isso é um equívoco. Está em tendência de alta ou tendência de queda, quando o ativo forma topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Está em tendência de queda. Então, essa é a explicação da análise técnica. É uma explicação completamente equivocada. E no próximo vídeo nós vamos explicar qual o equívoco em dizer que um ativo está em tendência de alta porque está formando topos e fundos ascendentes. Não há como dizer que ele está em tendência de alta, porque nós não sabemos se vai subir ou vai cair. As tendências são aleatórias. Somente após formar novos topos e fundos ascendentes é que podemos dizer que está em tendência de alta. Mas essa explicação nós faremos no próximo vídeo, tá bom? Assim como já explicamos, ou iremos explicar também o equívoco de dizer que um oscilador está em tendência de alta. Isso é um completo equívoco, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos comentar alguns conceitos completamente equivocados que as pessoas usam, por que elas usam esses conceitos, mas qual é a explicação correta para esses conceitos, tá bom? Usando essa definição de tendências que explicamos neste vídeo. Eu vou parar este vídeo agora, para que ele não fique excessivamente longo, e no próximo vídeo nós continuaremos as nossas explicações. Tchau!